Boa noite, queridos. É com muito prazer que nós retornamos aqui para o culto da primeira igreja presbiteriana de Tampa Bay. Nós somos o campo missionário da igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, do presbitério de Magé, no Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui há mais de um ano pregando o evangelho, procurando brasileiros, compartilhando também a mensagem de salvação com pessoas americanas. E Deus nos tem feito muito bem, a partir do momento que nós podemos contar com a hospitalidade da Igreja Presbiteriana Americana aqui em São Petersburgo. Queremos louvar e bendizer a Deus sobre o que Ele tem feito. O tema que nós temos adotado para o ano é o crescimento no conhecimento de Deus na sua graça. E a cada vez que nós nos dedicamos a conhecer a Deus, mais nós nos edificamos e nos fortalecemos para falar de Jesus a esse mundo. E hoje, de uma forma especial, nós vamos falar a respeito daquilo que nos fortalece espiritualmente para a caminhada e principalmente para a certeza da salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías e vamos reler o texto do capítulo 53, verso 1 ao verso 12. Isaías 53, do verso 1 a 12. E o registro bíblico assim nos instrui. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Hoje, também gostaria de dizer que não é somente o crescimento no conhecimento de Deus na sua graça, mas também uma forma muito adequada de nós entendermos que a palavra de Deus
ela nos revela o Senhor, não somente no seu plano de salvação, mas também na sua execução, na execução desse plano, bem como também naquilo que virá depois no fim. Nós queremos com isso, irmãos, dizer que nesse período, desde a criação até o fim, todos nós convivemos com experiência de sofrimento, experiências de prazer. Uma coisa em maior tempo, outra coisa em menor tempo, e nós vamos assim vivendo. E muitas vezes nós achamos que alguém está sofrendo demais, e outros, nós observamos, parece que estão muito mais tempo em meio aos prazeres. Mas aqui, esse texto que nós temos lido, fala a respeito de um servo sofredor. Foi assim que Isaías recebeu a inspiração de Deus para registrar algo que ele não chegou a conhecer pessoalmente, algo que ele não chegou a presenciar, mas refere-se exatamente ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, que viria ao mundo há cerca de 400 anos depois de Isaías e realizou tudo aquilo que sobre Jesus tinha sido escrito nos profetas e grande parte dos livros do Antigo Testamento. Jesus ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, mas a sua jornada enquanto humano, habitando em carne como nós, foi um período de sofrimento e aqui Isaías menciona como foram os seus últimos dias. Como é que foi o seu comportamento das pessoas que o cercaram, mostrando inclusive qual foi o resultado deste seu sofrimento. E alguém poderia falar, pode alguém ficar satisfeito com esse sofrimento? Eu vou mencionar, queridos, que Deus, ele se agradou no sofrimento, Deus se agradou em ver o que Jesus passou naquela cruz, porque Jesus foi enviado ao mundo exatamente para sofrer aquilo que eu e que você também deveria sofrer. Deus, ele se agradou e com este agrado sobre o sofrimento e morte do seu Filho, ele fortaleceu o seu povo, um povo de propriedade exclusiva, um povo chamado sacerdócio real, um povo chamado nação santa. Deus fortaleceu este povo através do sofrimento de Jesus. Por isso, queridos, nós sabemos que Deus também se teve prazer, ele se agradou do sofrimento de Jesus, não é porque Deus odiava o seu filho, não é porque Deus tinha raiva do seu filho. Pelo contrário, quando Jesus se apresentou para ser batizado, e João estava meio que relutante, dizendo, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Jesus disse para João que era importante que se cumprisse toda a lei. Então, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E qual é o prazer que Deus tinha no seu filho? Que ele fazia tudo quanto o Pai lhe ordenava. Deus enviou Jesus ao mundo, ele veio. Deus, ele expôs o seu filho às tentações, Jesus foi exposto a tentações, mas ele não falhou em nenhum momento. Isso deu prazer a Deus. Jesus, ele pregou a palavra de reconciliação do pecador com o Criador, e isso deu prazer ao coração de Deus. Jesus, ele enalteceu ou voltou à condição social da mulher, dignificando-a quando antes ela era desprezada. Jesus deu atenção à criança, Jesus deu atenção aos pobres. Jesus, ele espalhou por todos os lugares e classes sociais a semente das boas novas de salvação, e isso agradou ao Senhor. Outro momento que nós observamos que o próprio Deus declara que ele tem prazer no seu Filho, foi no Monte da Transfiguração, quando subiu Jesus para orar, levando 2 de seus discípulos, e aqueles discípulos
lá, em determinado momento, viram que o rosto de Jesus resplandecia e havia 2 outros vultos juntos, e foram identificados como Moisés e como Elias, e falaram: mestre, é tão bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Jesus falou: não, nós não ficaremos aqui em tendas, temos coisas para fazer. E foi nesse monte da transfiguração que mais uma vez se ouve a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo, queridos, quando Isaías faz o registro no verso 10 que todavia ao Senhor agradou moê-lo, não foi por raiva, não foi por ódio, não foi porque ele fizesse alguma coisa que necessitasse de disciplina ou de castigo, mas foi porque ele perfeitamente viveu, perfeitamente ele andou diante de Deus, agradando ao Senhor, que ele sofreu tudo aquilo para que nós fôssemos fortalecidos em fé, que nós fôssemos convictos de que Deus, ele ama e tem poder para buscar e salvar o perdido, que tudo isso aconteceu. Sim, queridos, crer em Cristo agrada a Deus e também nos fortalece. Primeiramente, porque a morte de Cristo satisfaz a exigência da lei quanto ao pecado. Se nós revirarmos algumas páginas da Bíblia, um pouco mais além do livro do profeta Isaías, nós leremos lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, de que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel fala para o povo a respeito da responsabilidade pessoal, onde o pai não levará a culpa do filho, o filho não levará a culpa do pai, a alma que pecar, essa morrerá. E nós somos pecadores, nós cometemos pecado, nós realizamos aquilo que não éramos para fazer, e nós não fazemos aquilo que Deus recomenda que nós façamos. Deus, ele, por causa do pecado, a lei foi dada por Moisés para dizer que o salário do pecado é a morte. Sim, queridos, todos nós pecamos, e se o salário do pecado é a morte, nós somos incapazes de cumprir a lei para nos justificarmos diante de Deus, a morte de Cristo satisfaz a exigência da lei. Então, logo, os nossos primeiros pais desobedeceram, pecaram, houve aquela queda, Deus os dirigiu palavras a Adão, que responsabilizou Eva, Deus dirigiu a palavra a Eva, que responsabilizou a semente, e Deus ali anunciou sentença para cada um deles. Adão, Eva, serpente. E depois de ter anunciado a sua sentença sobre o que ocorreria, diz o texto que Deus, ele fez vestimenta de peles e vestiu Adão e sua mulher Eva. Aquele animal que foi morto para que a sua pele vestisse o homem e a mulher, ele era inocente, não tinha desobedecido de forma alguma a Deus, e ele, pela sua morte, fez com que Adão e Eva saíssem ainda vivos do jardim do Éden. Se os irmãos lembram, a palavra de Deus é: olha, de todas as árvores que há do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos ali, por causa da morte daquele animal, que Deus tirou a pele para vestir Adão e Eva, eles não morreram fisicamente naquele momento em que comeram, tipo uma fruta venenosa. Conhecemos a história infantil da Bela Adormecida. Chega a velhinha com uma fruta envenenada, a mocinha ela come daquela fruta e na mesma hora desmaia, na mesma hora cai em profundo sono. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram que dar explicações para Deus. Deus os expulsou do jardim, mas não aplicou neles ali a sentença de morte. A sentença de morte foi para o animal inocente. E eles foram expulsos do jardim.
e foi colocado uma espada que se revolvia para que eles não voltassem mais para aquele lugar conhecido como paraíso. Sim, queridos, a lei exige que o pecador, ele pague a sua dívida com Deus com sangue, com morte. Não há nenhuma mudança na Bíblia sobre esse caráter, sobre essa exigência de Deus. Por isso, queridos, quando nós cremos em Cristo, nós não apenas agradamos a Deus, como também nós temos a certeza de que em Cristo nós somos fortes. Um texto muito curioso, digo, curioso não conhecido para nós, que fala a esse respeito, é de que quando Jesus, falando com Nicodemos, aquele principal dos judeus, no capítulo 3, no verso 16, diz: se você entender exatamente aquilo que Jesus mencionou, dizendo, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus Cristo, isso faz diferença porque agrada a Deus. Isso faz diferença porque não há mais morte. Foi exatamente esse o caráter da morte de Jesus. E Deus se agradou em moê-lo. Porque foi exatamente quando Jesus fez tudo aquilo para cumprir a lei, Deus se encheu de prazer. E quando Deus se enche de prazer, quando alguém cumpre a lei em todos os seus aspectos, Ele abençoa e fortalece. Abençoa e fortalece a nós. Abençoou e fortaleceu a Jesus porque Ele não ficou morto. No terceiro dia Ele ressuscitou e 40 dias depois Ele subiu aos céus. Sim, queridos, eu louvo e bendigo a Deus porque crer em Cristo agrada a Deus e nos fortalece. A segunda coisa é que esse texto nos instrui, irmãos, sobre esta nossa abordagem, sobre essa nossa reflexão, é de que quando nós cremos na morte de Cristo em nosso lugar, isso nos dá a certeza da salvação. Crer não é uma possibilidade quando a gente fala de fé e de salvação. Crer em Cristo é algo que garante a salvação para nós. Se você puder acompanhar o verso 5 de Isaías 53, menciona assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, queridos, quando eu creio em Cristo, eu olho para aquela cruz, e por mais tristeza que o meu coração tenha de ver um inocente morrendo, eu louvo a Deus que foi através da morte de Cristo, do seu sangue derramado, que eu posso ter a certeza da salvação. Posso ter a certeza, porque não fui eu que morri, foi Cristo quem morreu. E se Ele morreu, Ele cumpriu tudo aquilo pelo qual Ele tinha sido enviado aqui. Motivo pelo qual, ainda na cruz, Ele ora ao Pai dizendo, está consumado. Sim, queridos, tudo aquilo que Jesus veio ao mundo para fazer, Ele fez. Ele não deixou reticências. Ele não deixou coisas incompletas. Ele fez o que precisava ser feito. E agora, Ele atribui aos seus discípulos, a todos aqueles que nele crê, a oportunidade, o privilégio de compartilhar essa mensagem de salvação todo mundo, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, queridos, crer na morte de Cristo em nosso lugar nos dá certeza da salvação. E Deus, Ele tem prazer na vida das pessoas que creem em Jesus Cristo. As pessoas que não creem em Jesus Cristo ainda estão debaixo da ira de Deus, tentando argumentar-se ou tentando apresentar-se como justos, mesmo sabendo que são pecadores, mesmo sabendo que são falhos.
Não há possibilidade de nenhuma pessoa apresentar-se diante de Deus dizendo: não tenho cometido pecado. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do verso 5, ele vai tratando a respeito dessa consideração, a respeito dessa alegação. E ele menciona: se nós dissermos que não cometemos pecado, nós mentimos e a verdade não está em nós. Se dissermos que nós não cometemos pecados, nós chamamos Deus de mentiroso. Sim, queridos, nós somos pecadores. Mas quando nós cremos em Jesus, Deus tem prazer em nós. Isso nos fortalece não para a arrogância, nos fortalece não para o orgulho, isso nos fortalece não para nós ensoberbecermos, isso nos fortalece para, com convicção, pregar o Evangelho, sabendo que o Senhor que prometeu, Ele também é forte e zeloso para cumprir. E por último, irmãos, esse texto nos faz debruçar ainda sobre mais uma verdade, sobre o que fortalece a nós quando Deus tem prazer. Porque crer no sacrifício de Cristo nos impulsiona a viver para agradar a Deus. Isso aqui, irmãos, apresenta implicitamente o processo chamado santificação. Quando eu creio em Cristo, Deus se agrada. Quando eu creio em Cristo, isso me impulsiona a fazer as coisas para servir a Deus, através do meu testemunho, através do serviço que precisa acontecer na igreja e na sociedade, que eu agrado a Deus através da minha devoção e consagração, através de tudo aquilo que, quando eu abro a boca, eu transmito graça àqueles que estão ouvindo. Sim, queridos, o texto ele nos fala dessa motivação. Diz no verso 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Sim, queridos, nós somos impulsionados a agradar a Deus, porque quem vê, quem contempla um amor tão grande assim por nós, sendo pecadores, não merece nada menos do que a nossa vida ao seu serviço. Fazer aquilo que Jesus orientou, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele mostrou, aquilo que Ele ensinou, isso é uma forma de agradar a Deus. E a cada dia nós nos aperfeiçoamos mais. Já temos fé em Deus, já temos fé em Cristo, sabendo que isso agrada ao Senhor e diariamente isso vai nos fortalecendo. Temos dificuldades? Temos. Mas a cada dificuldade, a força que nós recebemos, não do nosso conhecimento literário, não do nosso conhecimento histórico, mas da nossa intimidade com Deus, isso nos faz caminhar de forma altaneira, isso nos faz caminhar de forma ousada e intrépida para falar de Cristo, mesmo diante da morte. Sim, queridos, eu louvo e bendigo ao Senhor, porque crer em Cristo agrada a Deus e isso nos fortalece. Sim, porque, primeiro, a morte de Cristo satisfez a lei. Jesus, ele agradou a Deus quando ele se ofereceu sem pecado para morrer no lugar dos pecadores. Sim, queridos, crer na morte de Cristo em nosso lugar nos garante a salvação. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Cremos em Deus, Deus se agrada de nós. E isso nos fortalece para falar desse Jesus em todo lugar em que nós estejamos. Que essa meditação da noite possa trazer paz ao seu coração. Que mesmo que seja medonho o quadro da crucificação, que você erga os seus olhos para o céu e diga: Senhor, muito obrigado.
e à medida em que eu me agrado em ti, fortalece as obras das minhas mãos, firma os meus passos nessa caminhada, para que eu cumpra cabalmente a tarefa a mim cumprida. Senhor, obrigado por ter enviado Jesus, obrigado por ele ter sido traspassado pelas minhas iniquidades, e muito obrigado pelo privilégio também de te servir. Que Deus assim te abençoe, meu querido. Amém.